Novo veio de toda essa comunhão que a gente está tendo, desse trabalho, desse ativismo aqui na cidade de Campinas, e com o convite, então, eu estou vestindo essa camisa aqui com o maior orgulho, e essa apresentação de hoje faz parte de um processo seletivo a vereador, que tanto eu como mais 18 postulantes estão passando dentro do Novo Campinas, e são 3 meses aí de testes, de entrevistas, de provas, enfim, talvez mais um mês aí a gente encerre todo esse processo para saber. Aliás, tem que terminar no final de março, porque 4 de abril encerra o prazo, né, para os partidos terem a definição dos seus candidatos aí, dos seus pré-candidatos. Então vamos falar um pouco do Novo, que é um partido que ele tem uma visão de longo prazo, né? Diferente de todos os outros partidos, que são de uma linha fisiológica, onde as alianças ocorrem a cada eleição, conforme o contexto que existe no momento, e hoje um cara que está criticando o partido X, amanhã ele está nesse partido que ele está criticando, porque aqueles interesses já não satisfazem mais. Então tudo vira um grande comércio político, na verdade, né? A gente sabe que os partidos políticos são cartórios que têm dono, né? Todo partido tem um dono, e não existe nenhum partido que seja nem de direita e nem de esquerda no Brasil, e nem que defenda ideias ou que tenha princípios, né? Na verdade, que lá é uma máquina de interesses. E realmente o Novo veio para mudar essa história. O Novo é o único que tem um estatuto muito rígido, que tem ideias e princípios, onde os seus mandatários, aqueles que vão ocupar o mandato, terão que cumprir à risca as regras, os princípios e as ideias. Então é uma visão de longo prazo, porque toda visão que não é de longo prazo, ela não se sustenta, né? Então existem paliativos dentro da política, muitas vezes populistas, que jogam de uma forma momentânea. O povo acredita, né, é o famoso voo de galinha, mas aquela coisa não se sustenta ao longo do tempo. Então o Partido Novo é o único que trabalha com uma visão de longo prazo, em cima de um estatuto muito rígido para não sair da sua rota, né? E aí, a partir dessa instituição, que é o Novo, a ideia é mudar o modelo de Estado. Porque hoje os partidos políticos não têm feito deveriam fazer essa função, não têm feito. Os partidos não têm sido fiscais dos seus mandatários. Porque hoje o dono do partido é o mesmo cara que é o deputado, ou que é o senador. E é o cara que intermedia quem entra, quem sai do partido e quem vai usar a verba pública do fundo partidário, do fundo eleitoral. Então é uma verdadeira salada de fruta, tudo concentrado na mão de um cacique partidário. E aí, a partir dele, toda uma estrutura de apenas interesses do partido ou interesses pessoais. Então, o Novo não tem essa estrutura, ele tem uma estrutura de diretório totalmente independente da estrutura dos mandatários, e quem for desse diretório, ele vai fiscalizar esses mandatários, para seguir à risca o estatuto do partido. Então, o Novo é o único que se propõe a mudar o modelo de Estado de acordo com a estrutura partidária. Então, por isso que nós estamos passando por um processo seletivo, para a gente estar 100% alinhado com esses propósitos, com esses princípios, para que depois, quando a gente adquire um mandato, a gente vai fazer esse mesmo alinhamento legislando ou participando de um cargo executivo, e assim, ao longo do tempo, cada vez mais mandatários, e isso vai propondo uma mudança do modelo de Estado hoje, que é um modelo não baseado no longo prazo, né? Esse é o nosso grande desafio. E com isso a gente vai deixar um legado para as futuras gerações. Então quem está entrando hoje no Novo não pensa em si. Eu aqui com meus 56 anos, o que eu vou querer, quase me aposentando aqui como arquiteto, eu vou querer fazer carreira política, eu vou querer fazer carreira política dentro da Câmara Municipal de Campinas? É piada, né, gente? E eu só estou podendo me dedicar a isso agora, infelizmente essa é a realidade, porque eu estou tendo uma condição financeira de poder estar, faz 5 anos aí, deixando meu trabalho, nem chegando a 10% do que eu fazia até 5 anos atrás. Então, assim, meu rendimento, o que eu posso estar podendo prestar de serviços hoje é 10% do que eu fazia. Eu estou podendo abrir mão dessa renda que eu tinha para poder ajudar uma causa pública, uma causa que não é minha, deixar o meu legado, agradecer tudo que a vida me concedeu, eu retribuir isso de alguma forma. Então, quem que pode fazer isso hoje? Quem que pode abrir mão da sua família, do seu trabalho, para se dedicar integralmente à carreira política, né? Então, são poucos, né? E eu me sinto na obrigação de fazer isso porque eu estou em condições de fazer isso. Mas, infelizmente, a gente vê muitos jovens que gostariam de estar na minha posição, de poder ter um suporte econômico para poder estar fazendo isso, e não tem. O cara tem que trabalhar 8, 12, 16 horas por dia e não tem tempo. Tem família, tem filho pequeno, enfim, está num outro estágio de vida. Então, hoje a gente depende muito de cada mandatário ter principalmente no Novo, que não usa recurso público. Você precisa ter uma condição financeira e de tempo para você se dedicar. Senão, infelizmente, você não vai conseguir vencer uma guerra, porque os caras que estão do outro lado lá, eles têm toda a máquina pública na mão, toda a administração na mão. Nós vamos lutar com pessoas... Fala só uma coisinha, o Tony Ferraro entrou e falou que é um verdadeiro gesto de doação. Muito obrigado, Tony.
Então, nós vamos disputar com pessoas que estão ali há 2, 3, 4, 5, 6 mandatos, né? O cara que está lá há 20, 30 anos, esses caras que fizeram da vereança a sua profissão, né? E eles têm um reduto ali que é comprado, ele foi comprado na troca de favores, né? A gente sabe que os vereadores, não só de Campinas, do Brasil inteiro, eles fazem um toma lá da cá durante os 4 anos do mandato, eles têm dezenas de assessores trabalhando para eles nos bairros, fazendo corpo a corpo com cada morador. E o morador vai votar nesse cara de novo, porque é o cara que resolve os problemas do bairro ali. Só que ele não sabe que para esse vereador estar atendendo ele tem toda uma estrutura garantida para ele que os outros não têm. Então, somente um nicho da população vai ter acesso a esses favorecimentos ilícitos e, infelizmente, o povo vai continuar votando neles porque ele fala, se eu não votar nele, meu bairro não vai ser assistido da maneira como eu quero, ou eu não vou ter os favores da maneira como eu quero. E aí vai continuar votando nesses caras. Então, para a gente mudar essa mentalidade, vai ser um trabalho de longo prazo e a gente precisa da ajuda de todos vocês, porque é um trabalho de formiguinha, é um trabalho de você conversar com as pessoas da sua família, com seus amigos, com seus colegas de trabalho, no ponto de ônibus, no Uber, enfim. É um trabalho para a vida toda, para gerações, porque toda mudança que não acontecer de baixo para cima não se sustenta, como nós já falamos, né? Um exemplo básico aí que nós temos, por exemplo, é os militares que ficaram 20 anos no poder, né? Tem gente que defende com os dentes os militares. Não vamos entrar no mérito da questão. A questão é que eles ficaram 21 anos no poder e eles tiveram um modelo de Estado durante 20 anos. Aí eles saíram, voltou tudo o que era antes. Então, o que acontece? Você tem uma imposição de cima para baixo que mais dia menos dia ela vai acabar. Então, hoje nós temos aí o Bolsonaro com um governo de direita, e aí ele vai sair um dia, sabe lá quando. Aí vem para um outro governo que não vai dar continuidade ao que ele está fazendo. Assim como o PT ficou 13 anos. Então, nós vamos ficar igual um pedaço de madeira no oceano, que a gente é jogado para lá e para cá, porque não existe um plano de país, apenas plano de governo. Então, o Novo pensa num plano de Brasil, a longo prazo. Por isso que nós, muitas vezes, não cedemos às pressões momentâneas da política e mantemos uma convicção, uma coerência com o futuro do Brasil, né? Então, falando das próximas gerações, esse é o nosso foco, são as próximas gerações. Um pouquinho da história do Novo para vocês. O Novo foi fundado por cidadãos comuns, eu, você, pessoas comuns que nunca participaram da política e resolveram sair da indignação para a ação, né? Vamos falar dos valores do Novo. Liberdade com responsabilidade, é o primeiro valor, né? O que mais nós vamos nos deparar de resistência em relação à mudança do modelo de Estado é a questão da liberdade. Hoje, qualquer projeto feito dentro de uma Câmara Municipal, ela visa garantir reserva de mercado para que as coisas como funcionam hoje sejam alteradas o menos possível. Então, quando surge um aplicativo, quando surge um Uber, quando surge um iFood, quando surge qualquer novidade que implica numa liberdade econômica, num livre mercado, vai acontecer a tal da regulação ou regulamentação, que é uma palavra linda, né, que todos os políticos gostam de usar, né? Tudo precisa ser regulamentado. E aí começa a taxar tanto, regulamentar tanto as novas atividades, que acaba inviabilizando, né? Então, o valor número 1 do Novo é defender a liberdade com responsabilidade. Nós vamos lutar sempre para que o Estado intervenha o menos possível na vida do cidadão. Isso significa tanto na questão da economia, quanto na questão dos costumes, né? Da mesma forma que você tem ali a agenda de valores, né? Tem gente que é contra ou a favor do aborto, ou contra as drogas, ou contra a família, ou contra o negro, ou contra gay, contra... Todas essas polêmicas que existem em relação aos valores, né, são questões íntimas, são questões pessoais, são questões de grupo, e a gente vive numa democracia, a gente não vive numa ditadura. Então, a primeira coisa é ter respeito, né, respeito e debater as ideias. Como nós vivemos em sociedade e temos uma história, uma tradição, tudo isso tem que ser pesado na balança, tudo isso é polêmico, contraditório, e é um eterno debate que não é de hoje nem nunca, vai existir sempre que o mundo é mundo. Porém, na questão econômica, nós temos que ter, todo país, toda democracia vai se sustentar em cima de uma economia. Quando você tem, por exemplo, agora nós estamos falando de coronavírus, nós temos um problema de saúde pública. Porém, essa é uma questão que é séria, que tem que ser levada e a gente vai superar isso. Porém, tem uma outra questão muito mais grave, ou tão grave quanto, que é a questão econômica. Isso vai acarretar, a gente está vendo aí as bolsas quebrando, etc., a histeria coletiva, desabastecimento, os empresários, se vocês imaginem quem tem restaurante, quem tem bar, quem tem padaria, quem depende de povo, de público, né? E aí vai começar a diminuir o movimento, aí vai ter que demitir funcionários, entendeu? Vai virando uma bola de neve e um problemaço para o governo isso aí, né? De alguma forma o governo vai ter que ajudar esses empresários, porque se não ajudar, a quebradeira vai ser geral e vai gerar um colapso econômico no país. Então o governo precisa correr atrás disso, não só na questão da saúde, mas na questão econômica. Então o Novo defende dentro do pilar econômico a liberdade com responsabilidade,
Então nós vamos sempre pautar para haver o menos regulação possível. O nosso debate diário é ficar questionando todos os projetos da Câmara Municipal para que o indivíduo não seja tolhido na sua liberdade e nem o empresário, o pequeno empresário, aquele que está surgindo dentro do cenário econômico da cidade, ele não seja tolhido, podado logo no início dos seus objetivos. Quando você regulamenta demais, você condena os novos empresários à marginalidade, à informalidade, e aí nós vamos ficar sempre, o Brasil vai ficar sempre patinando na questão do desemprego hoje, que é em torno de algo de 15 milhões de brasileiros, né? O segundo pilar do Novo, em termos de valor, é que nós não acreditamos em salvador da pátria. Salvador da pátria é eu e você, somos todos nós, é aquela mudança que eu estava falando para vocês que tem que acontecer a nível de base, né? Se a gente quer um modelo de país, se a gente quer nos tornar um país de primeiro mundo, a gente vai ter que mudar o povo. Não vai ser mudando político, não vai ser mudando uma coisa imposta de cima para baixo. Nós vamos ter que mudar de baixo para cima. Aí nós vamos ser uma nação de primeiro mundo, assim como as nações mais desenvolvidas do mundo passaram por esse processo e que nós ainda estamos engatinhando, né? E aí, claro, a educação é o número um, a nossa preocupação número um é a educação das nossas crianças, que elas representam o futuro do Brasil, os nossos filhos, os nossos netos, nossos bisnetos, tataranetos e assim vai, né? Então, o salvador da pátria não existe. Quem falar isso, quem acreditar nisso, é uma falácia. Vocês, quem é do Novo, não vai atrás dessa conversa de salvador da pátria. Terceiro valor do Novo, o Estado deve priorizar o essencial. Para o Novo, quanto menos o Estado participar da economia, melhor. Então, quais são as três coisas básicas que o Estado deve prover para a população? Saúde, educação e segurança. Isso o Novo defende que deve ser fornecido a todo cidadão brasileiro tem direito à educação, saúde e segurança. E, claro, serviços básicos, infraestrutura, esgoto, água encanada, né? Condições dignas, mínimas dignas para a população, né? Claro que a infraestrutura também pode ser feita de uma forma terceirizada, usando participação público-privada, né? Todos esses artifícios podem ser usados, né? Mas esses três pilares aí, educação, saúde e segurança, é o que está. Então, o Estado não é para ter monopólio de petróleo, monopólio de correio, fábrica de camisinha, Campinas não é para ter Sanasa, Ceasa, Indec, IMA, tudo que é autarquias aí, que a gente sabe que serve para interesses políticos apenas, né? Isso encarece o produto, nós temos a água mais cara do Brasil, não se justifica, e aí o maior cabidão de Campinas de emprego que nós temos é a Sanasa. Nós temos um prefeito que já foi condenado pela justiça em 2 instâncias por contratação abusiva de funcionários de forma desqualificada dentro da prefeitura, quase 2.000 cargos aí. Ele está sustentado por uma liminar do Supremo Tribunal Federal para se manter no cargo, e esse é o perfil não só dessa administração, como de todas as outras que houveram em Campinas, baseado nessa estrutura de estatais. Então, o Novo defende priorizar o essencial e aí colocar a iniciativa privada para tomar conta desses outros serviços. O outro valor que o Novo defende é a liberdade para trabalhar e empreender. Como a gente colocou lá no primeiro, que é a liberdade com responsabilidade, nós precisamos que o poder público atrapalhe o menos possível a vida de quem empreende, de quem gera riqueza, porque não é o Estado que gera riqueza. O Estado sobrevive da riqueza que é gerada pela iniciativa privada. Nós, pagadores de impostos, sustentamos o Estado. Nós pagamos o salário do prefeito, pagamos o salário dos vereadores, dos deputados, com os nossos impostos. Então, nós devemos exigir que o Estado seja enxuto, seja mínimo, para que a carga tributária nossa, que sustenta toda essa estrutura, seja cada vez menor. Pagando menos impostos, vamos ter mais dinheiro no nosso bolso. Mais dinheiro no nosso bolso, menos no bolso do político. Menos interferência estatal, menos regulamentação. Então, dentro desse mercado, desse livre mercado, a economia de mercado que nós defendemos, o próprio mercado se regula. Então, hoje, nós temos um Estado que se coloca na condição de protetor da sociedade. Já viu milícia de favela, de periferia, que eu vou ser o seu protetor aqui, só que você vai pagar uma mesada aqui para mim, né? E você nem sabia que você precisava da proteção. Então o Estado se coloca nessa condição também. Eu vou te proteger aqui, vou te cobrar um alto tributo para isso. Então nós devemos falar para o Estado assim, não, eu não preciso da sua proteção, nós queremos liberdade para empreender, para trabalhar, e o próprio mercado se autorregula e a sanidade desse mercado, ele se regula por si só, sem a interferência estatal, quanto menos melhor, né? A visão de longo prazo, que eu já falei, que é o que vai realmente, vai ser o nosso foco, o nosso objetivo, porque quando a gente estiver em dúvida em relação a temas polêmicos dentro da nossa cidade, o nosso norte sempre deve ser a visão de longo prazo. Então, quando a gente colocar essa visão, o nosso objetivo, tudo se esclarece dentro dessa visão de curto prazo, para a gente não cair no laço dos políticos aí. E, finalmente, a visão de que todos são iguais perante a lei. Então, para o Novo, não existe distinção de cargo, de religião, de raça, de credo, de nada. Todos são iguais perante a lei, todos nós somos cidadãos comuns, mandatários, políticos do Novo, todos somos servidores, né? Servidores públicos. Vamos servir a população, e não para ser servido como é hoje. Então, o cara entra hoje lá na política, ele quer
se servir do Estado e acha que a população é para servir os seus interesses próprios. Não. Então nós vamos sempre servir a população e todos são iguais perante a lei. Esse é o propósito, o princípio que a gente vai lutar, né? O Novo, ele não usa dinheiro público para sua manutenção, então nós não usamos fundo partidário, nem fundo eleitoral. Todos nós aí que almejamos participar da eleição, teremos que nos virar por conta própria. O partido se sustenta com a filiação, com a mensalidade que os filiados contribuem mensalmente, e por isso a gente convida vocês a se filiarem, porque o partido sobrevive disso. Então, se eu não acreditar mais no Novo, amanhã eu saio do partido, o outro sai, acabou o partido. Então o partido ele é sustentado pelos seus filiados, pelos seus membros, então ele não depende do dinheiro público para isso, que é exatamente o oposto que os outros fazem, né? A gestão partidária não é feita pelos candidatos, então o diretório é que se encarrega da parte administrativa e executiva do partido, e o mandatário fica totalmente isolado da administração do partido e concentrado apenas no trabalho legislativo, né? O processo seletivo eu já falei aqui que nós todos passamos, nenhum partido tem esse processo para selecionar os seus candidatos como o Novo tem. Gente, não é fácil, é uma peneira muito suada. Aqui em Campinas nós tivemos 18 candidatos a prefeito, sendo que apenas o Antônio Carlos Bertelli passou no processo seletivo, para nossa sorte, né? Se a gente não tivesse um candidato que passasse o processo seletivo, não ia ter Novo participando das eleições de 2020 em Campinas. Então, nós temos que dar graças a Deus de estar aqui, correndo. Muitas cidades não conseguiram, muitas cidades tinham pessoas muito boas, times muito bons, preparados, mas o processo é rigoroso, o Novo pensa no longo prazo, e muita gente fica triste no meio do caminho, frustrada porque não deu certo da luta, mas Campinas também passou por isso em 2016, que foi quando o Novo participou pela primeira vez de uma eleição municipal. Campinas não conseguiu entrar em 2016, a frustração foi a mesma, mas graças a Deus 2020, 4 anos depois, a gente voltou mais firme e forte, preparados para estarmos nessa luta. Não está sendo fácil, gente, a gente vai precisar muito da ajuda de vocês, porque é uma luta desigual, nós somos Davi lutando contra Golias, né? Então, a gente tem uma pergunta aqui do... Só para encerrar, depois a gente começa as perguntas aqui. Todos os candidatos são ficha limpa, né, complementando, e o Novo não faz coligação com outros partidos. Esse ano a gente sabe que para vereadores não existe mais coligação de partidos, então não tem aquela coisa de formar chapa com diferentes partidos. Cada partido vai ter que ter a sua chapa para vereador, mas na prefeitura, na candidatura majoritária, vai existir essa coligação. Então você vai ver, por exemplo, em Campinas, vários candidatos com alianças aí com dezenas de partidos. O Novo não vai ter isso, o Novo vai estar sozinho e a gente vai depender só de vocês. O Antônio Carlos Bertelli vai depender só de nós para ser eleito, né? Então esse é o nosso trabalho aí, e a gente não vai fazer coligação para trocar em tempo de TV e rádio, etc. E tal, né? Então é isso, gente. Deixa eu ver aqui se eu esqueci de uma coisinha aqui. Só para quem não sabe, o Novo concedeu, o TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, concedeu o registro do Novo em 2015, e em 2016 foi a primeira eleição. Aí foi eleito o primeiro governador, né, do Novo, por Minas Gerais, o Romeu Zema, com 6,9 milhões de votos. O João Amoedo participou pela primeira vez como presidente campanha de presidente da República, ficando em 5º lugar, acima de candidatos aí muito conhecidos, né? Marina Silva, Álvaro Dias, Meirelles, etc. Nós tivemos 8 deputados federais eleitos. Aqui em Campinas a gente tem o Alexis Fontaine, que é de Campinas, deputado federal. E na estadual tivemos 12 estaduais aqui em São Paulo, né? Então são 20 deputados aí. Nós tivemos mais de 22 milhões de votos no Brasil em 2018. E hoje nós estamos quase com 50 mil filiados do Novo. O Novo é o partido que mais cresce no Brasil. Então assim, ó, linha ascendente. Então vocês imaginem se o Novo estivesse liberando, assim como todo partido faz, pegando todo mundo para ser filiado, aprovando todas as cidades, a gente não teria 50 mil, a gente teria 500 mil. Então a gente só está nos 50 mil porque o Novo segura demais mesmo, e segura com receio de que a estrutura não dê conta de acompanhar o tamanho do crescimento que ele está tendo. É muito pouco em relação ao que a gente queria, a gente queria muito mais, a gente tem pressa, o Brasil precisa ter pressa, mas é aquela visão de prazo que segura e faz com que a gente vá devagar e sempre, né? É isso que eu gostaria de falar para vocês. E mais um dado aqui, 2016 tivemos uma prefeitura e agora uma candidatura a prefeito, e agora nós vamos ter 35 candidaturas. Então você tem ideia, assim, em 4 anos, a gente foi para 35. Então vocês têm a noção do que o Novo está crescendo, né? É isso, gente. Filiação é no novo.org.br. Você quer se filiar, entra direto no site novo.org.br, faça a sua filiação ou a sua doação. Se você não quiser se filiar, você também pode doar através do site, tá bom? Desculpa a gente falar demais, vamos lá as perguntas? O Tony Ferraro, ele quer saber assim, qual será o primeiro problema depois de eleito a ser combatido?
Eu eleito? É. Paulo Gaspar? Aham. Ah, tá. Bom, além... É o Tony que É o perguntou. Tony Ferraro. Tá. O vereador, Tony, a primeira função dele é fiscalizar o executivo, né? Além de legislar. Então, além de fazer leis ou revogar leis, que acho que o meu maior foco lá dentro vai ser revogar lei, porque deve ter milhares, Apoiado. né? Deve ter milhares de leis inúteis ali, Revogaço. prejudiciais, né? Então, pô, nós vamos levar 4 anos no mínimo ali para levantar tudo de porcaria, de lixo que tem ali naquelas câmeras. Sabe umas coisas que mais me irrita, Tony? É ver, assim, olha, é só de lembrar já me arrepia. Toda sessão da Câmara é entrega de diploma e de honraria. Meu, Para com isso. você vê gente morrendo em hospital, você vê crianças sem creche, sem escola. Os caras estão ali jogando para a torcida todo santo dia. Honraria, é como se estivesse na Suíça, na monarquia ali, né? O país está nadando em dinheiro. Somos o primeiro país do mundo, sabe? Então, assim, os caras vivem numa outra realidade, estão num outro planeta, numa outra dimensão. E eles são o retrato do povo. O povo elege esses caras estão lá porque eles foram eleitos. Então, assim, nós temos tudo para fazer. Minha preocupação básica, primeiro, é assim, colocar esse cara na parede e toda vez que eu subir numa tribuna, jogar isso na cara deles. Que nós não somos um país rico, que eles precisam tomar vergonha na cara, que eles precisam parar de... Olha, eu não sei se é possível, mas o primeiro projeto que eu faria é cobrar o vereador que quiser dar um diploma, ele vai pagar R$1.000 do bolso dele. Não sei se é possível isso, talvez seja inconstitucional. Mas olha, sim, nós vamos trabalhar nesse sentido, para desestimular essa pouca vergonha, essa cortesia com o chapéu no nosso bolso, né? Então, fiscalizar o prefeito. Se os vereadores ficassem ali... Você está com som ali? Por favor, baixa um pouquinho. Muito bem, ela tá aí com você. É o meu? Desculpa. Então, peraí. Desculpa. Pode tirar? Não. Eu vou sair do Facebook aqui, ó. Você que Pronto, vai. eu vou deixar só com vocês aí. Se esses vereadores fiscalizassem o executivo, a roubalheira, nós tivemos na saúde lá roubo de 40 milhões num hospital, que pegaram. Você imagina 200 e tantos hospitais aí, casa de saúde, postinho que a gente tem. Tem desvio de dinheiro, tem de falta de material, que tem de mau atendimento, que tem de caso acontecendo todo dia ali, de descaso, né? Tivemos superfaturamento em merenda. São inúmeros escândalos que acontecem todo dia. A gente teve secretário preso, a gente teve tantos comissionados quanto concursados presos ali no andar do prefeito. Então, a gente sabe que não é só esse prefeito, são todas as administrações, o de trás foi cassado, e está aí, de repente, está aí para se reeleger de novo. São tudo para transformar. Então, basicamente, o vereador, se ele se dedicar a fiscalizar, ele não vai ter tempo para mais nada. Então, esse é o seu trabalho número 1. Agora, eu como sou arquiteto, eu tenho uma bandeira, eu tenho um sonho, que é pensar numa Campinas sustentável ao longo dos anos, dos séculos, né? E aí tirar, tipo assim, você criar uma agência para pensar Campinas com desenvolvimento sustentável em todas as áreas, urbanismo, saúde, planejamento, o que for, trabalhar como uma urgência, como uma autarquia, uma coisa separada da administração pública, para que, entrando prefeito, saindo prefeito, independente seja de esquerda, direita, o que for, ele não tenha interferência nessa agência. Essa agência tem a vida própria para pensar e planejar a cidade ao longo de séculos, e que aí você tem uma agência que pensa como Campinas, tenha projetos sustentáveis, que tenha orçamentos, e aí cada prefeito que entrar tudo vai ter base, vai ter sustento e vai ter legitimidade quando essa agência bater o aval nesses projetos, nessas futuras administrações. Claro que isso é uma ideia, assim, ainda um sonho, mas se isso for implementado, como por exemplo Curitiba é um grande exemplo de uma cidade que conseguiu começando a implementar isso, faz uma diferença absurda, né? Você vai ter uma Europa, um modelo de Europa dentro de Campinas aqui, né? Então esse é um sonho que eu tenho. Agora, se sobrar tempo, porque vai ter muita coisa para fiscalizar e muita lei para revogar. O Marcos Parotti fez uma pergunta aqui também, que está falando do Daniel José, no Legislativo Estadual, enfrenta uma feroz resistência da velha política. Um desgaste físico, mental tremendo. Você, Paulo, está preparado para enfrentar esse estresse da Câmara de Campinas? Eu já estou fazendo isso há 5 anos, né? Como eu falei no começo para vocês, eu já apanhei em fila lá na Câmara, já sofri ameaça de morte, eu sou xingado todos os dias, conheço cada gabinete de vereador, eu fui cada um deles lá, olho no olho, desde lá de trás, fui no gabinete do prefeito, sentei com o Jonas, olho no olho, todos eles, secretários, todo mundo me conhece. E fui lá para falar o seguinte, olha, o que vocês tiverem de ideias boas e projetos bons para Campinas, vocês têm o meu apoio. O que for ruim e não for bom para Campinas, vocês ganharam inimigo. Então os fatos falam por si, eu tenho minha vida diária nas redes sociais e ali todo mundo sabe as minhas ideias, o meu posicionamento e vai ser apenas uma continuidade de tudo que eu já faço. A Thaís Pedroso está assistindo e falou que acredita muito em você. Thaís, obrigado, vou precisar muito de você aí para a gente, não pensando em mim somente, mas para difundir essas ideias, né? E convido você também, Thaís, para estar aqui com a gente e estar vestindo essa camisa laranja e se candidatando também, quem sabe por que não. O pessoal aqui, especialmente o Luciano, aplaudiu muito a ideia do revogaço. Acho que é legal você explicar um pouquinho o que é o revogaço. Luciano Galete? Luciano Galete. Ah, legal. O revogaço, teve o Fernando Holliday lá do MBL, que foi vereador de São Paulo, ele aprovou um projeto que chama... foi um projeto para revogar 3.000 leis. Claro que para você ter esse número, você precisa fazer um levantamento antes muito extenso
muito cuidadoso, né, para não revogar uma coisa que vale a pena que não ser revogada. Então o grande trabalho nosso vai ser fazer um levantamento de tudo que existe nesses anos todos dentro da Câmara Municipal de Campinas que foi aprovado. E aí a gente vai ter 50, 100, 200, 300, 500 projetos, e aí o revogaço nosso vai ser em cima desses projetos aí. Um exemplo básico é o Uber, por exemplo, que é recente aqui, que tentaram não deixar o Uber ser aprovado, aí você quer limitar o número de carros. Então, só pode 50 carros do Uber em Campinas ou 100, motorista de outra cidade não pode. Então, o cara que mora em Valinhos, quiser trazer um cara para Campinas, ele não pode. Hoje você tem tudo grudado, tudo interagindo, nós estamos num mundo de tecnologia, né? Então essas estruturas velhas, engessadas, não funcionam mais. Imagina se na época lá que inventaram a lâmpada, os fabricantes de vela fizessem uma força para não existir a lâmpada no mercado, porque eles iam perder a reserva de mercado, né? Os celulares, né? Os caras que fabricavam celular de disco não iam querer mais o celular porque ia acabar com os empregos na época e os impostos que recolhiam essas empresas aí. E hoje ninguém vive sem o celular, e assim a internet, assim é tudo. Então a tecnologia está revolucionando o mundo, e eu mesmo, dentro da minha profissão, eu estou com 56 anos, quando eu me formei não tinha computador, eu fazia tudo na mão. Os fabricantes de prancheta, fabricantes de caneta nanquim, os fabricantes de régua paralela, fabricantes de normógrafo, Gillette, a gente usava Gillette para pagar desenho. Então assim, esses caras fecharam tudo. Eu tinha a casa do engenheiro lá, que eu adorava ir lá fazer compra de produtos de desenho, né? Não existe mais a casa do engenheiro. O cara mudou para fazer uma loja de móvel depois. Então assim, as profissões vão mudando, os ramos vão mudando, profissões vão sumir, outras vão aparecer. Hoje a maioria dos motoristas de Uber não são motoristas, são arquitetos, engenheiros, advogados, médicos. Então assim, cara, é maluco. Então não é os mandatários aí que vão impedir o desenvolvimento e a modificação tecnológica. Tem mais alguma aí, gente? A Juliana falou... Deixa eu ver aqui. Pergunta se o pessoal está te ouvindo bem, porque a Silvia reclamou que estava picotando um pouco, eu desliguei tudo aqui. Opa! Fala aí pra gente, pessoal, como é que tá o som aí, se tá chegando bem. Também agora estamos no final, já era. Comentou agora há pouco, acho que deu uma falhada agora. Beleza. A Juliana... Vê se tem mais algum aqui, porque eu desliguei também o meu Face aqui. A Juliana Monteiro fala assim, sempre que eu dei uma desanimada, o Paulo me mostrou que é aos poucos e contínuo trabalho. Ele mandou parabéns para você, Paulo. Juliana, obrigado, estamos juntos sempre aí. Você, nossa fiel escudeira, precisamos de você lá na Câmara. Juliana está sempre lá com a gente, ajudando a xingar os vereadores lá no bom sentido, né? O pessoal está falando que tá bom a transmissão. E o pessoal está sentindo sua falta lá. Então, vamos precisar de você muito aqui esse ano para engrossar as fileiras e a gente renovar tudo aqui em Campinas. Obrigado, Ju, tamo junto. Quem mais? Peraí. Maurício pode perguntar também. Eu queria que você explicasse um pouquinho melhor essa bandeira do planejamento urbano, porque vejo muito o planejamento urbano como uma ferramenta de troca, né? Da troca espúria, não da troca correta. Excelente. Não vejo o planejamento urbano de Campinas para atrair emprego, para atrair empresas, não vejo preocupação nenhuma de se integrar com o aeroporto de Viracopos, que é um diamante bruto inexplorado pela cidade. Como é que a gente pode fazer políticas que deixem as pessoas mais perto do trabalho delas, né? Usando urbanismo moderno, né? Você não precisa construir megas avenidas, você pode colocar as pessoas para trabalhar próximo do trabalho delas. Sim. Né? Para trabalhar próximo de um comércio. Como é que você enxerga um pouquinho melhor isso aí, Paulo? Porque Campinas é uma cidade grande já, se você contar a região metropolitana, 2 milhões de habitantes. Sim. Então não dá mais para ter a falta de planejamento que acontece. Eu me mudei para Campinas em 94 para estudar na Unicamp e nunca vi um planejamento, desde então, faz 30 anos, né? Exato. Então como que 20 e poucos anos? Como que dá para mudar isso daí? Essa pergunta é hiper, super complexa e boa, né? Entra naquela questão da agência que eu estava falando. Você pensar o desenvolvimento sustentável de uma cidade é uma coisa de séculos, não é uma coisa de uma administração de 4 anos. Porque tem toda uma história, Campinas, ela é hoje porque aconteceu tudo que aconteceu, e agora, assim, nós temos inúmeros, infindáveis problemas e conflitos dentro da distribuição física da cidade. Como é que a gente vai consertar os gargalos, consertar os erros e evitar que eles se repitam no futuro? É um planejamento de longo prazo. Então não adianta cada administração que entra ter uma ideia diferente para a cidade, ceder alguns grupos econômicos, alguns interesses próprios. Ali eu vou ampliar o perímetro urbano para uma determinada região ali, que é um parceiro meu, que vai me dar uma parcela daquele lucro que ele vai ter com a venda de loteamentos. Enfim, grupos financeiros, partidos políticos, todo mundo ali ganhando junto. E aí você vai aprovar um plano diretor, você precisa ter uma maioria para aprovar, e aí todo mundo vai querer morder o seu. Então, para você evitar... E aí, isso é um grupo que quer aprovar o projeto. Aí você tem um grupo que não quer aprovar, que é o que defende o meio ambiente, né, que são os efeitos contrários, que não quer que a cidade cresça, que não quer, que quer preservar as áreas de APA, enfim. Então, é uma briga infinita que nunca vai se resolver. Então, para tudo é o consenso. E também não é uma briga política, é uma briga técnica. Porque você tem que pensar tecnicamente como a cidade tem que funcionar melhor. Não é uma questão política. A política vai entrar na hora de você aprovar isso, para você ter um consenso. Mas para você
Por exemplo, um exemplo prático, o centro de Campinas. Quem viveu na minha época, que viu Campinas linda, verde, maravilhosa, com pessoas bonitas andando pela rua. Bonito que eu digo não é branco de olho azul e tomando banho, nada disso. É pessoas que não estão morrendo de fome, que não estão dormindo na calçada. Né? É pessoa que tem uma vida... Você olha para a cara da pessoa, a pessoa não está passando fome, está vestindo uma roupinha limpa, está com uma carinha boa. Aí você anda no centro de Campinas hoje, as pessoas estão com o olhar... Assim, ou com raiva, ou triste, ou você vê que a pessoa passa necessidade, não toma banho, está fedendo, está isso. Isso é um retrato não só de Brasil, porque o nosso país é um país pobre e miserável, mas é um reflexo de uma cidade que está no abandono, está no descaso, né? Que está crescendo muito rápido, muito grande. Campinas hoje é uma das maiores cidades, assim, tirando as capitais dos estados, entre Curitiba e Campinas ali são as duas primeiras, tirando as capitais do Brasil, que atrai gente, que atrai desenvolvimento, que é vista como um polo gerador de riqueza. Nós temos aqui o Unicamp, temos o PUC, temos tecnologia, temos tudo. Os chineses estão vindo aqui investir em peso no Brasil, né, e vêm para essa região. Isso aqui é uma mina de ouro, gente. Nós estamos em cima de uma mina de ouro. Campinas, a RMC, é uma coisa fantástica. E apesar dos políticos e da política, ainda não somos o que somos. Poderia ser 1000 vezes pior do que a gente é, porque se fosse pelos políticos seria muito pior do que é. Então a gente só vai mudar esse estado de coisas, não é só em Campinas, no Brasil em todo, quando você tem essa visão de longo prazo e você trabalha com esses fins e propósitos. E aí, para isso, nós não vamos poder depender de uma administração que muda de 4 anos e nem depender de comissionados. Nós vamos precisar de servidores de carreira, servidores formados que, o cara é PhD na área ali, o cara tem mestrado, doutorado, o cara é experiente, é um cara que vai para a Europa, que vai para os Estados Unidos, é um cara que vai para a Austrália e vem trazer experiência para cá. Não é qualquer Zé Mané. Então você tem que criar um centro de excelência, um órgão de excelência que vai pensar tecnicamente, tecnologicamente Campinas ao longo dos séculos. Né? E isso é uma visão ainda hoje sonhadora da minha parte, mas que muitos já tiveram, e o nosso desafio é implantar isso. Então, se a gente conseguir montar essa agência e tal... Então, na questão do centro de Campinas, enquanto a gente não tiver essa estrutura, como é que a gente muda? Se o Antônio Carlos Bertelli entrar hoje, aqui agora, o que ele deve fazer? Né? Primeira coisa, no curto prazo, é você trazer os comerciantes do local, a SIC, Associação Comercial Industrial, né? Todos que envolvem ali esse microsistema, esse ecossistema do centro. Você tem que trazer assistência social, que é quem vai lidar diretamente com moradores de rua, com essas pessoas que moram ali no centro de Campinas e fazem ali da sua casa. Você tem a administração pública e você tem a guarda municipal, que é quem vai estar ali fazendo toda essa fiscalização e esse policiamento. Nós temos que desestimular que o centro seja atrativo para essas pessoas morarem na rua. Porque hoje o poder público não pode simplesmente chegar num cara que está dormindo na calçada e mandar ele sair dali e ir embora. Não pode. A não ser que ele seja um delinquente, aí o cara vem, ele tem uma ficha suja ali, é um cara que cometeu um crime que está sendo procurado pela polícia, a guarda municipal vai encaminhar ele para o DP. Fora isso, ou se ele estiver batendo em alguém, cometendo algum crime ou vendendo droga. Fora isso, o cara vai continuar morando ali na rua. E por que ele não sai dali? Porque você tem ONGs que vão ali todo dia, diariamente, levar comida para o cara. Você tem 2, 3 entidades aí, igreja, etc. Que o cara até escolhe qual é a marmita que ele vai comer. Né? Então, hoje o que você tem aí? Hoje que você tem? Eu vou querer aquela ali. Porque está sobrando, né? Roupa, tudo. Então não falta nada para eles. Né? E a estrutura toda que o poder público montou para eles irem, que são os abrigos, albergues, eles não querem ir, porque ali eles têm tudo na rua e eles não querem ser controlados, eles não querem trabalhar, eles não querem ser reintegrados na sociedade, porque eles estão felizes da vida na rua ali, eles não querem prestar atenção, contas para ninguém. Então, no curto prazo, você tem que ter um plano da administração pública efetivo com esses 4 pilares aí, administração pública, assistência social, guarda municipal e a SIC, para você desestimular esse ambiente. E no longo prazo, você tem que trazer investimento para o centro, que foi o que essas administrações durante o tempo fizeram o contrário. Os shoppings foram todos para a periferia, o comércio foi indo para os bairros, e aí o centro ficou um comércio de passagem, né, onde as pessoas só consomem ali quando elas estão indo para o ponto de ônibus. Então aqueles grandes lojas de departamentos, os centros comerciais, empresariais sumiram do centro. Então hoje ficou sucateado o centro, e a gente vê todo dia padaria fechando, restaurante fechando, por falta de gente, por falta de consumo. A conta não fecha. Aí fecha, e aí se tem vereador fazer fake news, que o cara fechou porque ele era incompetente, porque ele não sabia cuidar do estabelecimento dele. Chegou nesse ponto... Foi incompetente só no último ano. Quantos anos tinha a padaria Orly? 60 anos. Então, só ficou incompetente na administração atual. Se não me engano, o France Café fechou hoje, de ontem para hoje. Então, assim, são estabelecimentos que fizeram parte da história de Campinas, estão fechando as portas, é fruto desse descaso da administração. Então a gente vai ter que fazer um planejamento a longo prazo para tornar o centro atraente, atrair investimento, né? Chamar a iniciativa privada para... Então, assim, tudo isso acontece porque os burocratas, as administrações, querem impor um modelo, um sistema para a sociedade, economicamente ou não. E isso não funciona, por isso que o Novo defende menos Estado. Participação dos empresários. E aí, quando você traz empresários para... o centro de Campinas aqui está com vocês, o que vocês fariam se fosse de vocês? Aí vai ter ideia que não acaba mais e a coisa vai ser implementada. E detalhe, sem dinheiro público.
né? Então, quando o governo não atrapalha, as coisas acontecem. O José Bento fala uma coisa aqui interessante. Qualquer cargo político deveria ser apenas 2 mandatos, como você também sempre fala, né? Inclusive vereadores e deputados. Quem perguntou? Não, ele está falando, José Bento. José Bento, sensacional, é exatamente isso. O Novo, inclusive, ele só admite uma reeleição, no caso de vereador, ou prefeito, ou deputado. E aí o cara tem que, se ele quiser continuar, ele vai fazer outra coisa. Né? Então, se eu for vereador, entrei, eu vou ter direito a uma reeleição, se eu quiser. Essa é a forma de a gente oxigenar a polícia para não viciar, né, e dar oportunidade a novos quadros. Né? Se a gente pensar nisso na eleição municipal desse ano, dos 33 que estão lá ocupando as cadeiras de vereador, são 30, 28 ali, 5 deve estar em primeiro mandato, o resto está 2, 3, 4, 5, 6 mandatos. Então chega dessa gente aí, a gente não aguenta mais, isso significa que eles estão aí mamando nas tetas e está muito bom, eles não querem sair, isso aí virou profissão, não pode. E o Eduardo Dias, ele fala assim, a Câmara de Vereadores custou 107 milhões em 2019. Campinas? Eu acho que sim. É mais. Gasta 3 vezes mais que a segunda posição da RMC. Então, precisa tudo isso? Então, Campinas, na verdade, foi 135 milhões 135. em 2019 e esse ano vai ser quase 150, 148. Eu não sei se é Campinas ou Valinhos que ele está falando. Mas para Valinhos 107 é muito. Então Então é 137, acho que você ia falar, Eduardo. Mas é um absurdo, né? Então, se você fizer uma conta de padeiro, divide pelo número de vereadores, você vai ter uma conta aí de mais de 4 milhões por vereador em Campinas, que é uma vergonha, né? Então, a estrutura da Câmara, esses dias aí eu fiz uma denúncia numa planilha com os altos salários tanto comissionados como concursados, vereadores. A gente tem cara lá dentro da Câmara que está com 102 milhões, 102 mil reais por mês na planilha. Ele não recebe os 102 mil porque existe a lei do teto, né? Mas antes da lei do teto, que é coisa de 7, 8 anos atrás, eles recebiam esse valor. Então você imagina o rombo que nós temos aí para trás. Mas hoje nós temos cara lá ganhando 50, 60 mil dentro da Câmara. Aí você fala assim, mas como? O teto não é o salário do prefeito, que é 24 mil? Mas tem gente lá que aí vai acumulando cargos e funções além do teto. Tem procurador que ganha sucumbência e tal, vai somando 50, 60 mil. Agora a gente está com um rombo gigantesco aí no Camprev, que é a Previdência Municipal, que a gente vai ter que aprovar aqui agora de qualquer jeito, que nós estamos com um déficit anual de 600 milhões aqui em Campinas. E aí o Eduardo Dias está falando que a Sanasa tem 30 diretores com salários altíssimos. Sanasa é o número 1. Que empresa tem 30 diretores, você conhece alguma fora Sanasa? 30 diretores. Ali é um cabidão, é o número 1, é o cabide número 1 de Campinas, é a Sanasa, depois vem a IMA, depois vem a SEASA, a CETEC, a INDEC. Você tem monopólios, por exemplo, se você morrer em Campinas, a CETEC tem um monopólio para te enterrar, serviço funerário. Agora vai ter uma licitação do crematório em Campinas, né? Então existe um monopólio da prefeitura hoje para cremar e eles vão transformar o monopólio estatal para um monopólio privado. Então assim, claro que tem maracutaia nisso. Nós não queremos monopólio, não queremos transferir do estatal para o privado simplesmente. A gente quer abertura de mercado, a gente quer concorrência de empresas. Né? Esse é o nosso grande desafio, quebrar essas velhas estruturas, desmascarar esses caras que estão mamando na teta do Estado há dezenas, centenas de anos aqui em Campinas. O Marcelo Boccalini está te parabenizando. Belíssima apresentação. Obrigado, Marcelo, e pela paciência em escutar, que não é fácil, hein? Falar é fácil, mas escutar não é fácil, não. A Vera Burgos está assistindo. Obrigado, Vera. Mais alguma coisa, pessoal? A gente já deu aí 1 hora de live, quase. Tá bom, né? Bom, né? Então vamos... A Gisele está falando aqui, se as boas empresas não tiverem boas condições no centro, eles irão para outras regiões, com certeza. E o IPTU no centro deveria ser mais barato? Vera, o problema não é o centro. Nós temos o PL nosso. Essa aí foi a Gisele. Isso, Gisele Vicentini. Isso, Gisele é nota 10. Ela está assistindo desde o começo. Dá uma força muito grande pra gente. O PL, o projeto de lei que a gente tentou abaixar o IPTU aqui em Campinas, ele tenta corrigir uma distorção que aconteceu no plano diretor de 2017, quando foi aprovado o aumento dos 50% do IPTU. Eles fizeram uma revalorização do mapa de valores de Campinas que fazia mais de 10 anos que eles não faziam. Eles tinham que fazer, né? Estava defasado o mapa de valores. Porém, eles tinham que ter alterado as alíquotas. Então, por exemplo, você tem um comércio em Campinas, aquele valor do imóvel estava defasado, só que o IPTU, como é que ele calcula? Ele pega a área do terreno ali, o valor venal do imóvel, e tem uma alíquota que no caso do comércio, acho que é 2,8. Pra você ter uma ideia, a residência é 0,7. Né? Então, olha o nível, de 0,7 vai para 2,8. Terreno também, é algo por aí, 2,7, alguma coisa assim. É muita diferença. Né? Então, o comércio, donos de barracões, de indústria, donos de terreno, tanto é que o cara quer construir alguma coisa no terreno dele para fugir do IPTU, porque o IPTU do terreno é mais caro que quando ele constrói. E o quando constrói já é caro. Então, assim, eu não defenderia que o do IPTU do centro fosse mais barato. Eu defenderia que o IPTU do comércio seja mais barato, para que beneficie a todos.
Porque ao invés da administração pública ganhar no IPTU, ela deveria ganhar no ISS e no ICMS, que é no Imposto de Circulação de Mercadoria, e também nos serviços, né? Na medida que você facilita a vida do empreendedor, o custo do empreendimento, ele vai gerar mais negócio, mais emprego, ele não vai ter que fugir para cidades vizinhas, porque aqui o custo de vida é muito caro. Então, vai aquecer a economia. Então, isso qualquer pessoa, qualquer leigo enxerga, somente os burocratas que não enxergam. Na verdade, eles sabem, mas eles não querem resolver esse pepino, porque é muito mais fácil você aumentar o imposto, que é uma receita que vem rápido para o bolso do administrador, do que fazer esse planejamento no longo prazo. Então, o nosso maior câncer da política no Brasil é esse pensamento no curto prazo. Pensamento no curto prazo, existem soluções não sustentáveis e que vão piorando a situação do povo brasileiro e do povo campineiro. A Vera Burgos fala assim que está muito difícil trabalhar lá no centro. Ela fala assim: meu pai foi proprietário durante quase 40 anos. Tchau. Vendeu para o grupo do Pinguim, de Ribeirão. Todas as pessoas que sempre estiveram no comércio. O problema é que os impostos estão absurdos e a segurança é zero. Não temos condições de manter funcionários por conta do que pagamos para os governos municipais e estaduais. Hoje sou empresária também e não vale a pena manter nenhum comércio aberto. Não se trata em absoluto de competência do comerciante ou do industrial, e sim da roubalheira, da corrupção deste país. Sinceramente, é desanimador trabalhar aqui. Vera, concordo 100% com você. Eu já comentei aqui na live, não sei se você pegou desde o começo. Deixa lá, faltou complementar que meu pai foi proprietário quase 40 anos da Oli. Olha só. Panificadora. Então, o Brasil cresceu, Campinas cresceu com pessoas como você, como a sua família, empreendedoras, grandes empresários, pequenos empresários, médios empresários, e é isso que o Novo prega, um ambiente saudável de negócio para todos, sem reserva de mercado, sem privilegiar setores, mas que seja um ambiente saudável de negócio, onde o livre mercado propicie que todos participem para que a economia cresça, para que a gente gere riqueza, gera progresso, né? Então, tudo isso que você falou, eu concordo 100%, é um descaso tanto da administração pública municipal, quanto o descaso de todas as administrações anteriores e a administração pública no Brasil, esse descaso, essa velha política. Então, o desafio do Novo, e eu convido você a participar conosco, é renovar a política da nossa cidade e do nosso país. E como que a gente vai fazer isso? Contando com pessoas comuns, como eu, como você, como todos nós, para que a gente entre dentro dessas administrações públicas e comece a mudar a realidade delas, porque nós, cidadãos, eu me sinto culpado também por tudo isso que você falou, porque eu passei a minha vida inteira trabalhando, pensando em mim, na minha família, ao meu redor, ajudando de outras maneiras, porém não entendia a importância de participar da política. A política é a única forma de a gente abrangir a nossa cidade, nosso país, nosso estado, enfim, de uma forma sustentável no longo prazo. Então, a gente só com a participação do cidadão comum, que lógico, tem que se preparar para isso, né? Tem que ter condições e preparo para assumir esses cargos e ir lá e fazer a diferença. Porque os políticos, eles sempre vão querer continuar e perpetuar lá nos seus cargos políticos para continuar fazendo toda essa desgraça e nós vamos ser sempre vítima deles. A única forma de a gente mudar isso é entrar lá, participar e fazer diferente. A Adriane Carvalho deu parabéns para você, Paulo. Foi muito bom. Obrigado, Dri. Tamo junto sempre. E você também é um exemplo para todos nós. E é isso, gente, que anima. A gente ter pessoas como nós ao nosso redor. E, são milhões no Brasil, milhares aqui em Campinas. Sueli Maria mandou parabéns para você. Maria. Que gostoso ver todos vocês aí, pessoas que estão aí lutando junto com a gente diariamente. É isso que incentiva o nosso trabalho, seguir adiante, lutar por todos vocês, por todos nós, por todos aqueles que ainda virão, que ainda não conhecem o Novo, vão conhecer, e trabalhar para as futuras gerações. Existe muita gente dando sangue aí, como o Maurício aqui, como a Gisela, muita gente que não aparece e nos bastidores aí está dando a maior força. Então é importante as pessoas que estejam lá no front, mas é muito mais importante as pessoas que estão por trás, dando toda a estrutura para a gente ter gente lá na frente. Não é como um time de futebol, você tem que ter gente na defesa, no gol, no meio de campo, no ataque, cada um tem a sua função, né? E a gente precisa de todos vocês. Então se você ainda não fala assim, não, mas eu não tenho jeito para política, eu não quero ser vereador, você não é obrigado. Você pode ajudar de outras maneiras. Começa se filiando no partido, começa contribuindo, que é o básico, é a primeira coisa que a gente precisa, é ter condição para se sustentar. E depois você vai com o tempo interagindo e descobrindo o teu espaço, você participar de um diretório, você participar do Novo na Rua, você participar simplesmente propagando e seguindo as nossas redes e compartilhando com os amigos. Essa é a nossa maior ferramenta, gente. O celular, as redes sociais, o Facebook, o WhatsApp, Instagram, é a nossa maior arma. A gente precisa usar isso. É difícil a gente falar tudo isso que a gente falou aqui lá na periferia, é um discurso que as pessoas não entendem. Por mais que a gente queira, a gente está fazendo isso já,
mas é um trabalho no longo prazo, é um trabalho para gerações. Não adianta eu chegar lá com esse discurso que eu fiz aqui para vocês hoje, lá no Campo Grande, lá no Campo Belo, lá no Campo não sei aonde, que ninguém vai entender patavinas do que eu estou falando. Eu vou mudar totalmente a minha linguagem e por mais que eu mude, eles precisam de soluções no curto prazo e não no longo prazo. Tudo que eu falei para vocês aqui é no longo prazo, mas trabalhando diariamente, para a gente deixar um legado para as futuras gerações. Mas a maioria, a grande, imensa maioria dos brasileiros, eles estão necessitados, eles estão passando fome, eles estão em condição de miséria. Nós vivemos num país miserável. A gente vive aqui no Campinas, é um outro mundo. O Brasil não é isso, né? Então, para a gente atingir o discurso dessas pessoas, a gente tem que trabalhar na nossa casa. Você tem ali a diarista, você tem o jardineiro, você tem o porteiro do teu trabalho, da tua casa, do condomínio, você tem o cara do Uber que você pega. É diário esse trabalho que a gente tem que fazer. A gente tem que sair da bolha, a gente tem que sair da toca. E é isso que vai mudar realmente o Brasil no longo prazo. Esse trabalho conjunto de rede social e não perder a chance no nosso conviver diário com as pessoas que estão próximas de nós. E a Gucci mandou parabéns para você também. Grande Aguchi, nosso cérebro aí, dos nossos projetos aí, é o cara que está ali pesquisando as leis para a gente, achando os erros aí dos vereadores. E o Maurício Conte falou que foi muito bom, pessoal. Muito obrigado, Maurício. Você é o cara que está lá com a gente desde o início. Você tinha mais cabelo no início, viu? O Maurício perdeu mais cabelo do que eu. Tô chegando, hein, Gaspar? Mas esse é o preço que paga por lutar por um Brasil melhor, por uma Campinas melhor. E é isso, gente. É gostoso. No fim vira vício, você não consegue ficar sem. No começo tudo é estranho, tudo é difícil, a gente fica irritado. No fim vira diversão, viu? A gente acaba se divertindo e é muito, muito bom. Tá bom, pessoal? Acho que já cansei demais vocês. Ainda existe 11 sobreviventes aqui na live. Muito obrigado pela participação, pela força. Era para a gente estar ao vivo, né? Mas graças ao coronavírus a gente está transferindo tudo hoje para as redes sociais. Vamos rezar para que passe logo esse período crítico que nós estamos vivendo, né? Vamos contribuir com o Ministério da Saúde, com as autoridades. Vamos evitar ir na igreja, vamos evitar ir em clube, vamos evitar grandes aglomerações. E onde não for possível evitar, a gente manter aqueles cuidados básicos de higiene pessoal, manter o máximo de distância possível, cumprimentar, agora é só de longe, oi, tchau, beijinho, esquece, abraço, a não ser, claro, dentro da sua casa, com quem você convive. E, boa, vamos esperar passar o mais rápido possível. E como é que é? Rezar pelo mundo? Praise, né? É a palavra? Praise? Vamos preidar, não, vamos preidear. Por todos nós, o mundo está passando por um momento crítico, vamos fazer a nossa parte, o Brasil é gigante, você imagina se acontece no Brasil, está acontecendo na Itália e na Europa, né? Então, não é uma questão de criar alarde, mas vamos prevenir, que é melhor, né? Para evitar o colapso do sistema público, vamos deixar para os velhinhos, para as pessoas que estão debilitadas aí, a prioridade para usar o serviço de saúde público. Porque se a gente se expor, a gente, muitas vezes, muitos de nós pode nem sentir, a gente está com o vírus, não ficou doente nem nada, mas a gente está sendo vetor, transmissor da doença para outras pessoas que vão precisar do serviço de saúde, né? Então é isso aí, pessoal. Obrigado, beijinho para todos de longe, abraço. O Marcelo Bocalini, ele falou parabéns e boa sorte na sua campanha. Marcelo, né? Marcelo Bocalini. Obrigado, Marcelo.